Pessoal, vou trazer uma breve explicação sobre a questão 3 da atividade, que pede para vocês ilustrarem com desenho como são representados os elementos químicos na tabela periódica. O que eu quero que vocês façam é que vocês observem a tabela periódica que tem no livro de vocês, na página 98. A gente não vai se aprofundar nessa aula, mas a gente vai aprender a reconhecer as informações que contém na tabela periódica sobre cada elemento. Então, o que a gente vai observar primeiro? Vamos observar como que estão dispostas, como que estão colocadas as informações de cada elemento químico na tabela periódica. Como vocês podem observar, o que tem primeiro aqui? Nós temos o símbolo, o nome do elemento. Então, observem aqui o hidrogênio. O símbolo do hidrogênio é o quê? O H. Logo abaixo tem o nome desse elemento, que é hidrogênio. Acima nós temos o número 1, que é o número atômico. E bem abaixo do nome hidrogênio, nós temos um outro número, que é 1,01, que é a massa atômica desse elemento. Aí eu quero que vocês simplesmente representem, qualquer um desses elementos aqui da tabela periódica no caderno de vocês, mostrando essas informações. Vou fazer um exemplo na prática aqui para vocês verem como que eu quero que vocês resolvam essa questão. Vão escolher um elemento da tabela periódica chamado sódio. O sódio, ele está localizado no terceiro período da tabela, mas a gente vai ver essa questão da localização nas próximas aulas. Como que é representado o símbolo desse elemento, no caso o sódio? Ele, é um exemplo daqueles que a gente não pode seguir, que vai começar sempre com a primeira letra do elemento. Porque no caso, se fosse essa regra, começaria com S, mas na verdade o símbolo do sódio é o Na. Então, o que eu vou colocar primeiro? O símbolo, Na. São essas as letras que representam o elemento químico sódio. Vou colocar o nome dele abaixo, como tem na tabela periódica também, vocês podem observar que o nome, vou colocar aqui símbolo. Esse é o nome do elemento químico. É sempre bom anotar das primeiras vezes para vocês sempre lembrarem essas informações quando forem ler a tabela periódica. O que tem depois? Nós vamos ver o número atômico do sódio. O número atômico é o 11, então eu vou colocar aqui acima. Vou já puxar uma setinha, indicar do que eu estou falando, que é o número atômico. E tem também a massa desse elemento químico, a massa atômica dele, que no caso do sódio é 23,0. A gente encontra algumas variações na tabela periódica. Por exemplo, há tabelas que a massa atômica do sódio está 22,992 ou 93, mas arredondado, que a gente coloca um número mais arredondado na tabela, é 23,0. Então, essa é a massa atômica. Lembrando que há diferenças entre o número atômico e a massa atômica do elemento, mas hoje eu quero que vocês representem essas informações na terceira questão.